Olá, professor! Hoje nós vamos falar sobre blogs na educação, não tanto o uso do blog em si como estratégia, mas a criação de blogs na educação, né? A criação de blogs pensando na educação. E para isso a gente vai falar então sobre a ferramenta chamada WordPress. Uma ferramenta muito conhecida, né? Provavelmente vocês já ouviram falar. Hoje o WordPress ela é a maior plataforma de blogs que nós temos no mundo, né? E o mais interessante, né, do WordPress é que ele não é usado somente para blogs, né? O WordPress trabalha com uma coisa chamada de templates, né, que são modelos que você tem. Então você tem inúmeros modelos, né, de WordPress que você pode usar, e esses modelos eles podem ser, né, eles podem te dar uma cara de blog, uma cara de site, uma cara de portfólio. Então a gama de opções que nós temos é muito grande. Então a ideia hoje é a gente ver nesse vídeo as questões básicas do WordPress, né? Como que eu crio uma conta, como dentro da minha conta, como que eu crio um blog, como que eu mudo, né? Como eu transformo o blog, né, na cara que eu quero, se eu quero um blog mesmo, se eu quero um blog mas que tenha uma cara de site, ou se é um portfólio, né? Então a gente vai ver esses templates que nós temos e a gente vai aprender também como a gente faz para publicar, né, informações, como eu faço para criar um post, publicar informações e categorizar esse mesmo post. Então vamos dar uma olhadinha aqui na nossa tela? Então pessoal, estamos aqui no site do WordPress, né, então br.wordpress.com. Para mim ele já está aparecendo em português. Se eventualmente para vocês não estiver aparecendo em português, né, se ele estiver em inglês, basta vir aqui embaixo no finalzinho da página e mudar para a linguagem, né, português brasileiro, que ele automaticamente vai fazer a mudança para a língua portuguesa. Dando uma olhada então aqui na página inicial dele, é extremamente simples o processo, ele é bem interativo, né? Então ele já tem bem claro para nós aqui criar um site. Então se eu clicar aqui, ele vai perguntar para mim, a primeira coisa, qual é o endereço que eu quero, né? Então a primeira coisa que eu vou colocar, eu vou chamar aqui de teste sala, por exemplo. Então ele já está dizendo para mim aqui, ó, que está disponível, né? Então a partir do momento, né, que todo o processo for concluído, o endereço do meu site vai ser testesala.wordpress.com. Dei um criar, né, e ele começa então agora a me pedir as informações da conta que eu vou criar. Então eu vou colocar um e-mail, né, ele vai verificar se esse e-mail está disponível, né, então ele já está disponível e ele aproveita, né, o mesmo nome do e-mail para o nome do usuário. Então ele já diz que esse, né, nome do usuário está sendo utilizado. Então vamos ver aqui. Ele aceitou então o outro nome de usuário que eu coloquei aqui e a gente coloca então uma senha para a gente criar então o nosso, né, a nossa conta. Uma vez com a conta criada, né, então ele está perguntando aqui para mim se eu gostaria, né, de comprar o domínio, né, ao qual está o nome do meu site. Então ele me dá várias opções aqui, o .com, .org, .net. Né. Se a gente não quer nenhuma dessas opções aqui, né, a gente quer usar o WordPress de forma gratuita, a gente simplesmente clica aqui em não. E ele passa para a próxima fase, que é escolher o tema do meu site, né, ou do meu blog, né, quer dizer, o tema que seria a aparência dele. A gente pode escolher qualquer um desses que ele está mostrando aqui e depois a gente pode modificar, né, mais para frente sem problema nenhum. Então eu vou selecionar esse aqui, que é um design um pouquinho mais meio padronizado do WordPress, né, e ele passou para a próxima fase, então perguntando se eu quero, né, qual plano do WordPress que eu gostaria de utilizar. Então novamente a gente vai escolher aqui o gratuito, tá? E automaticamente então a gente tá, né, estamos aqui na página de administração e o nosso blog, né, ele já está criado, né. Então ele está dizendo para mim aqui, ó, ou para eu me conectar com o Face, para eu criar o meu primeiro post, ou se for o caso para eu personalizar, tá? Então aqui, ó, posts no blog, eu poderia postar, né, então se eu for adicionar um post aqui, né, então automaticamente, ó, post de teste, posso escrever o que eu quiser, né, e salvar como ou na verdade aqui, ó, ele não vai deixar eu publicar
né, porque a gente não confirmou ainda o nosso e-mail, né? Então a gente criou a conta ali com o meu e-mail, mas ele mandou um e-mail, né, para aquele meu endereço de e-mail, eu teria que confirmar a conta. Como a gente não confirmou ainda, ele não deixa eu publicar, ele somente salva em rascunho. Mas se eu clicar aqui em meu site, né, vamos dar uma olhada aqui na verdade, eu quero visualizar o meu site, né, como ele está. Eu peguei o endereço dele aqui, que foi o endereço que a gente criou. Então ele já está lá disponível. Então ele já está criado com aquele, né, com aquele template, né, ou aquele modelo de WordPress que a gente utilizou, com aquela postagem inicial que o WordPress coloca, né, que é uma postagem, a primeira postagem que a gente faz. E a partir daqui, né, é só a gente ir trabalhando, né, na questão, eu posso personalizar ele, eu posso modificar o tema, né, então aquele tema que a gente viu anteriormente ali, né, se eu não gostei dele ou se eu quero um outro modelo diferenciado, eu posso selecionar aqui nessa listagem de temas, né, de templates dele, aquele que eu achar mais interessante. Nós temos então assim aqueles temas, né, os templates que são gratuitos e aqueles que são pagos, né, então claro, os templates mais elaborados eles são pagos, mas o template grátis aqui eu posso escolher qualquer um deles, né, e modificar, né, no momento que eu quiser. Então se eu quiser modificar o meu aqui, basta eu pegar aqui e ativar. Então ele já está no meu blog com aquele template novo. Se eu quiser ver, vou até fechar aqui. Se eu quiser ver o meu site, né, é só clicar no ver o site aqui e ele vai abrir o meu site. Tá? Então agora ó, ele já botou um template completamente diferente. Tá? Então pessoal, é claro que o WordPress ele tem várias outras opções, mas pensando nas questões básicas, né, de criar uma conta e eu poder sair por aí colocando conteúdo nele, é exatamente esse procedimento que a gente fez aqui. Então toda vez que eu quiser, né, que eu me logo com a minha conta, ele vai cair nesta área aqui, que é o dashboard dele, né, que é o painel de controle, e para eu postar, eu simplesmente adiciono posts aqui. A janelinha, né, de adicionar posts é essa aqui, né, com o título e com a descrição. Depois eu publico, né, no nosso caso aqui ele só não está publicando porque a gente não confirmou o e-mail, mas a partir do momento que eu cliquei em publicar, né, o conteúdo que eu coloquei ele automaticamente é disponibilizado então no meu blog. Então pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês, né, então a ideia é essas questões básicas do WordPress, né, então vocês viram aí que em menos de 5 minutos a gente consegue criar um blog e sair colocando conteúdo. Então é uma atividade que, por exemplo, a gente poderia, né, eu já fiz isso, que a gente poderia fazer em uma aula, né, no laboratório, né, então passar um tema aos alunos para que eles criem o site e comecem a alimentar, né, o site. É claro que, como eu falei, a gente tem várias outras opções aqui no WordPress para configurações, mas são coisas que a gente pode, né, que a gente fala depois num vídeo mais para frente, mas a ideia hoje são as questões básicas, né, relacionadas ao WordPress. Então, se você gostou desse vídeo, né, compartilhe com os seus colegas, né, assinem o nosso canal lá no YouTube, que isso só ajuda a gente a continuar fazendo vídeos para vocês.